na sequência aqui da reportagem, das análises, dos debates em torno da escalada crescente das tensões entre Israel e Irã e do conflito aberto que vai ceifando vidas, destruindo a infraestrutura crítica de ambos os lados, entrando no 6º dia com mais ataques entre os dois países, pessoal, e mais de 250 mortos de ambos os lados. Vale a pena destacar de cara aqui que Donald Trump, presidente americano, afirmou que a paciência dos Estados Unidos com o Irã está se esgotando. Até veio a público dizer que já sabe exatamente onde estaria o Ayatollah Khamenei, líder supremo da Guarda Revolucionária Iraniana, do regime iraniano, mas que, por enquanto, prefere não ir às vias de fato e eliminá-lo. Mas ele segue avaliando, a partir de uma pressão interna imensa, crescente, se vai ou não participar ativamente dos ataques israelenses contra as instalações nucleares iranianas. Só nos últimos 3 dias, vale a pena a gente sublinhar aqui para vocês, pessoal, pelo menos 30 aviões-tanque de padrão militar dos Estados Unidos, usados ali para reabastecer vários caças e bombardeiros, foram levados para a Europa. Enquanto isso, o Ayatollah Khamenei, líder supremo do Irã, avisou que qualquer ataque americano terá consequências irreparáveis. Que consequências são essas? Ainda segue aqui no campo das ideias e da ameaça. Posicionando aqui David de Tarso, minha dupla David de Tarso, com as suas primeiras impressões dessa escalada dia após dia, realmente a tensão vai só aumentando. Pois é, Marinho, inclusive o presidente Donald Trump saiu do G7, né, evento que ele participava junto com outros também líderes de diferentes nações, e justamente para debater sobre essa questão envolvendo a guerra. Ele conversou por telefone, de acordo com informações das agências internacionais, com Benjamin Netanyahu sobre essa situação da guerra, e a informação então foi confirmada pela Reuters, dizendo que os Estados Unidos está enviando sim esse suporte para Israel em relação a esses aviões. Agora, basta saber se os Estados Unidos vão participar ativamente desse conflito ou se vai ficar na retaguarda. Mas causa muita tensão porque a situação ela é delicada e os líderes, né, envolvendo o Irã muitas vezes agem com base no terrorismo, como a gente viu no passado também acontecendo. Então isso que causa maior tensão, porque se os Estados Unidos eles interpretarem que estão praticando algo, a gente pode ter também uma escalada do terror no território americano. Então isso que causa bastante temor em relação a todo esse conflito envolvendo Israel e Irã. Eu acho que essa foi a palavra mais certeira, que temor de todos os lados, dilemas existenciais de todos os lados, de todos os agentes envolvidos nessa encruzilhada que pode ser histórica. A gente espera que, enfim, rumo a alguma pacificação possível diante desse caos que só vai, enfim, escalando nesse momento. Eu quero, se possível, aqui eu gostaria de já acionando o nosso repórter Luca Bassani, diretamente da Europa, diretamente do velho continente. Ele pode trazer aqui, com certeza trará as últimas atualizações sobre a Europa, os principais líderes. Claro, todos eles ensaiando muito mais uma tendência à negociação, à diplomacia e uma via institucional para tentar mediar uma solução, nem que seja temporária, rumo a uma resolução definitiva. Mas o fato é que os Estados Unidos está ensaiando, sim, uma intervenção no conflito. Se será só por procuração, financiando ou ajudando com equipamentos Israel, ou se diretamente, isso é algo que é a pergunta mais relevante que está posta, ainda sem resposta. Luca Bassani, você me ouve bem? Agora sim. Escuto sim, Marinho. Bom dia a você. Como você bem introduziu, a gente vê que a Europa se preocupa com uma escalada deste conflito, não só pelas repercussões humanitárias, que poderiam também chegar no continente, afinal um cenário de guerra generalizado, até mesmo guerra civil dentro do Irã, com a deposição do regime, poderia causar uma nova crise migratória para a Europa, o que, mais uma vez, seria um foco de instabilidade interno. Além disso, tem as preocupações econômicas, afinal, o Irã é um grande produtor de petróleo, um grande produtor de gás natural e o responsável pelo Estreito de Hormuz, um dos responsáveis conjuntamente com Omã, e caso haja o fechamento ou um conflito maior que impeça o tráfego normal da marinha mercante, dos grandes cargueiros de petróleo, poderia também levar o preço da energia e dos combustíveis aqui no continente, que já são muito caros, ainda para um patamar maior. Nós vemos que muitos desses líderes têm então apelado para a diplomacia. Hoje o próprio ministro das Relações Exteriores aqui da Alemanha disse que nunca é tarde demais para buscar a mesa de negociação se as intenções são sinceras, dizendo que o Irã poderia sim encontrar uma saída diplomática caso se comprometesse com
metas reais de não enriquecer urânio para fins militares. O próprio presidente Emmanuel Macron também disse que qualquer tipo de deposição do governo forçada por Israel e os Estados Unidos aos iranianos poderia também ter repercussões catastróficas, utilizando o exemplo histórico de vários outros países da região, como o próprio Iraque ou a Líbia, que depois da deposição dos seus líderes tirânicos não conseguiram nunca encontrar um caminho para a estabilidade. E também disse que isso precisa vir do povo iraniano de forma automática, né? Um levante popular, algo que surja internamente e não imposto pelas bombas de países estrangeiros. Ao mesmo tempo que todas essas declarações são feitas, nós vemos que ambos os lados seguem irredutíveis. Novos ataques acontecem por parte de Israel dentro da capital Teherã e também em uma cidade a cerca de 40 quilômetros, chamada de Karanj, onde há instalações nucleares, principalmente onde se fabricam os diferentes componentes para as centrífugas de enriquecimento de urânio, e também na própria cidade de Teherã, onde tem muitas das bases militares, onde o alto escalão do exército e da guarda revolucionária acabam se localizando. Então Israel disse que segue adiante com essas operações. O Irã, como a gente sabe, realiza os seus ataques durante o começo da noite, a madrugada, então por enquanto em Israel nada foi interceptado no dia de hoje, apenas na última noite, e os israelenses acreditam que a frequência desses ataques iranianos tende a cair, porque as próprias IDF deixaram claro que cerca de 40% dos lançadores de mísseis do Irã foram destruídos durante esses 6 dias de operação, o que também diminui a capacidade ofensiva dos iranianos e explica o porquê nas últimas 24 horas não tivemos novos mortos em Israel, também pela diminuição da quantidade de artefatos bélicos disparados contra o Estado judeu. Obviamente a gente vai ficar de olho como isso repercute e se de fato Donald Trump vai tomar uma decisão de partir all-in para essa guerra ou se vai dar só o apoio estratégico e de inteligência aos israelenses, como tem feito até agora. Muito bem colocado, como sempre, trazendo o panorama aqui de todos os atores envolvidos, os agentes, os conflitos existenciais de todas as partes envolvidas nessa equação. Eu vou pedir, Bassani, se possível, se você permanecer aqui com a gente um pouco mais, até porque Fabrício Neto, que vai se juntando a nós ao vivo aqui no palco do Morning Show, apresentador do Jovem Pan Internacional, e segue em cima do lance aqui, trazendo todos os desdobramentos. Fabrício, é impressionante como, enfim, diante dos últimos acontecimentos, parece que a gente vê uma espécie de dilema, na verdade eu diria até uma tragédia, é o grande paradoxo, né? Porque de um lado, à medida que Israel vai vendo os céus de Tel Aviv, de Rafa sendo ciscados ali por mísseis, eles ficam, enfim, claros, se protegendo com a ideia de que, imagine só se os iranianos tivessem as ogivas nucleares. Portanto, a gente precisa eliminar isso de qualquer maneira. Do outro lado, os iranianos vendo Israel, enfim, dominando completamente o seu espaço aéreo, também conclui que apenas uma bomba nuclear para nos protegermos dessa insanidade toda. Então é impressionante como esse é o grande paradoxo que está posto, o que só reforça uma espécie de ciclo vicioso, extremo, de paranoia permanente dos dois lados, né? Esse é o problema da guerra, né, André? Bom dia para você, pessoal do Morning, que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A guerra, ela pressupõe isso, né? Que você precisa do conflito, do combate para vencer, para ser superior. O problema é que ela quase nunca, ou quem decide pela guerra, quase nunca considera que isso só gera mais guerra. O conflito só gera mais conflito. Você pode acabar, por exemplo, hoje com o regime iraniano, mas o próximo regime que vai assumir vai querer guerra também, porque vai estar machucado ainda do conflito anterior. O mesmo acontece com grupos terroristas, né? O mesmo vai acontecer com a próxima geração de israelenses que vão continuar vendo os iranianos como inimigos e vão entender que só a ação armada vai poder resolver esse conflito que não seja de forma negociada, né? Então esse é o grande problema aqui, lógico, envolvendo guerras. A gente está num momento muito delicado. Nesse exato momento o exército de Israel ataca a capital Teherã, e isso deve ter grandes impactos por lá. A gente lembra que já passaram de 240 mortos do lado iraniano, cerca de 24 ali no lado israelense. Sim. E isso tudo deixa marcas muito tangíveis nas duas populações, que vão continuar alimentando essa onda de ódio, de violência, e vão se fechando aos poucos esses canais diplomáticos que poderiam resolver esse conflito de uma forma muito mais pacífica, muito mais silenciosa, muito menos danosa
para o resto do mundo. É um momento de bastante dificuldade. A gente recebeu hoje informações vindas do Haaretz, o jornal israelense, André, afirmando que fontes confirmam que o Irã está pronto para fechar o Estreito de Hormuz caso haja um escalonamento na guerra. Eles não citam exatamente o que seria esse escalonamento, mas é um momento de bastante tensão. Se isso acontecer, vai ter impactos muito graves ao redor de todo mundo, aqui no Brasil, inclusive, para a nossa economia, para a economia de todos os países. Lembrando que esse é um ano que a gente já está marcado por muitos problemas econômicos, né? O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, aliás, já declarou que a chance de ter uma recessão mundial em 2025 aumentou bastante depois das tarifas anunciadas pelo Trump lá em abril. Então, é um momento bastante delicado e que leva uma grande preocupação, principalmente em relação ao uso de armas nucleares, que não é bom para absolutamente ninguém se isso de fato acontecer, né? Agora, é impressionante, Bassani, né, que muita gente acaba confundindo energia nuclear para uso civil, para fins pacíficos, para provimento de energia para os seus povos, como diversos países mundo afora usam. Mas o fato é que o Irã, signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, já passou e muito dessa capacidade de apenas, enfim, prover energia nuclear e sim enriquecendo urânio indefinidamente, ultrapassando todos os limites, inclusive impostos ali pela Agência Internacional de Energia Atômica, que está longe de ser uma instituição de direito ou pró-Estados Unidos, instituição essa que foi incumbida com a tarefa de monitorar o avanço do programa nuclear iraniano nos últimos anos e concluiu, para não restar dúvidas, que o Irã passou e muito dos limites que ele mesmo havia se atrelado, né? Como é que você está vendo esse dilema que está posto? Extremamente importante para a gente trazer para a audiência do Morning aqui, André, o que significa o enriquecimento de urânio. O urânio é um metal encontrado na natureza, mas no seu isótopo, na sua forma 238, ou seja, uma forma estável e não radioativa. Apenas 0,7% do urânio encontrado na natureza é radioativo, urânio 235, isótopo 235. Segundo os cientistas nucleares, se você enriquece esta porcentagem de pureza de 0,7% a 3% ou a 5%, já é mais do que suficiente para você ter usinas nucleares com fins civis, energéticos, né, para abastecer cidades, abastecer várias regiões. No caso de uma bomba nuclear, é importante ter o grau de pureza acima de 90%. Os iranianos, segundo relatórios da própria Agência Internacional de Energia Atômica, já estavam enriquecendo urânio acima de 60%, ou seja, muito mais próximo do grau bélico do que dos usos civis. E a pergunta é, para que enriquecer urânio a um grau tão alto, sendo que já 5%, né, menos de 10% daquilo que eles têm, já é o suficiente para os fins energéticos? Obviamente que as respostas são encontradas na questão geopolítica, na questão bélica, e, portanto, Israel e outros países, assim como os Estados Unidos e os próprios países árabes da região, veem isso como uma ameaça. Mas, como você bem colocou, é um paradoxo, né? O Irã acaba vendo, depois da superioridade bélica de Israel, que talvez uma arma nuclear seja a sua única forma de proteção, e os israelenses sabem que tem um risco existencial caso um inimigo tão perigoso como o Irã adquiram armas nucleares. Não há uma resolução simples para um problema tão complexo como esse, que se arrasta pelo menos 45 anos. É inacreditável e altamente preocupante. Eu vou acionando aqui o Mano Ferreira também para entrar na discussão. Dá para a gente explorar um pouco, né, Mano? Até a questão do dilema existencial para os Estados Unidos também. Que caminho seguir, né? Derruba o regime dos ayatolás ou tenta mantê-los, mas desde que na rédea curta? Como é que você está vendo isso? Pois é, a gente vê uma situação muito complicada, uma sinuca de bico para o governo Donald Trump, que, vale dizer, durante o processo eleitoral foi bastante vocal em criticar estratégias anteriores da política externa americana que entravam em guerras, nas palavras americanas, guerras que não eram deles, né, de que não tinham um interesse nacional americano diretamente envolvido, mas os Estados Unidos acabava se envolvendo e sem conseguir sair depois, né? Então, uma vez entrando no conflito, como que depois a situação
se modifica. E é algo que, eu acho que o caso mais emblemático foi o que aconteceu no Iraque, né? Quando aquelas imagens da saída das tropas americanas que tomaram todo mundo como uma grande desmoralização de todo o processo de invasão americana no Iraque. Então, eu queria perguntar para o Luca como que, na prática, a gente deve interpretar essas declarações de Donald Trump nesse contexto em que ele assumiu o governo fazendo críticas e dando a entender que não se envolveria em conflitos que não são propriamente dos Estados Unidos. Esse caso agora, esse conflito é sobretudo de Israel e não sobretudo dos Estados Unidos. Donald Trump entra em contradição com o seu discurso ou está apenas sinalizando e, na prática, não deve se envolver diretamente nessa guerra? Mano, bom dia a você. A gente vê que tem realmente uma grande divisão entre aqueles políticos que são do MAGA, né, os isolacionistas do Make America Great Again, que são totalmente contrários a qualquer intervenção militar ou não que seja fora das fronteiras dos Estados Unidos, achando que o presidente deve se focar na questão migratória, na questão dos costumes dentro dos Estados Unidos, e aqueles republicanos tradicionalistas, históricos, que acham sim que os Estados Unidos têm que ter essa postura de xerife do mundo, como foram outros presidentes, exemplo de George W. Bush. Então, ele está dividido entre essas duas alas do partido e sabe que talvez essa seja uma oportunidade que muitos presidentes que o precederam esperaram ter em suas mãos, sejam eles republicanos ou democratas. O regime iraniano da República Islâmica, desde 1979, é um inimigo declarado, um dos mais claros inimigos dos Estados Unidos em todo o mundo, e muitos tentaram desestabilizar ou acabar com esse governo direto ou indiretamente. O exemplo mais clássico é o apoio dado ao Iraque na guerra Irã-Iraque durante a década de 80, o que acabou não resolvendo a questão e apenas fortaleceu o regime dos ayatolás. Então ele sabe que tem uma questão política interna, tem o seu próprio público que é contrário a essa guerra, e o seu próprio discurso durante a campanha que se colocava contrariamente a qualquer intervenção militar, mas também tem o lado de ser presidente dos Estados Unidos e seguir o padrão que os Estados Unidos sempre seguiram quando uma oportunidade como essa aparecia na sua frente. Eu não sei qual ele vai decidir, mas muitos consideram que, caso isso aconteça, poderá marcar uma escalada sem precedentes para essa região do Oriente Médio, a exemplo do que a gente já está observando durante a última semana. Luca Bassani, sempre agregando, sempre preciso. Bom trabalho por aí. A gente conta com você ao longo da semana. Obrigado. A gente segue aqui com a bancada do Morning Show. Henrique Kriegner, suas impressões, até porque realmente esse é o grande dilema que está posto. Eu ouso dizer, imagino que você tende a concordar, que não é tão preto no branco. Isolacionismo completo, abdicação do papel histórico dos Estados Unidos na região, em contraposição a um envolvimento total, brutal, avassalador, de envolvimento até de tropas americanas envolvidas. Como é que você está vendo? Porque tem uma zona cinzenta que tem nuances que talvez não estejam sendo devidamente apreciadas por todos nós aqui. Como é que você está vendo isso? Exatamente, Marinho. Até porque a gente precisa considerar que a política externa americana, ela é historicamente construída em cima do relacionamento com os aliados, né? E é uma prioridade do Departamento de Estado, é uma prioridade daqueles que estão ali à frente dessa política externa, de manter a proteção aos aliados, seja ela uma proteção no sentido bélico, militar ou também econômico. E isso é uma das principais prioridades. Eu sempre lembro das palavras da Condoleezza Rice, que foi a secretária de Estado durante o governo do George Bush, o filho, dizendo isso: a coisa mais importante para os Estados Unidos manter o seu status quo no sistema internacional é o bom relacionamento com os aliados, e o bom relacionamento implica proteção. Proteção militar, proteção econômica, proteção política. E isso é uma coisa que coloca os Estados Unidos realmente para além da vontade do chefe ali, né, no caso Donald Trump, do presidente, para além da vontade do presidente, coloca os Estados Unidos sempre no meio dos conflitos. Tem, obviamente, o interesse nacional, mas tem essa questão da defesa dos aliados. E Israel é um principal aliado dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o principal defensor de Israel para garantir a segurança do Estado de Israel em meio a um cenário em que está cercado de inimigos que atentam contra a sua existência. Isso, Marinho, não dá para a gente parar de enfatizar o suficiente quantos países ao
ao redor e lideranças desses países, lideranças políticas e religiosas ao redor de Israel declaram serem contras à existência. Né? Uma coisa é você ser contra uma política, ser contra determinado partido, outra coisa, mas nós temos vários países ali, estados nacionais, que declaram que são contra a existência do Estado de Israel, e aí o jogo muda de figura, quando a gente coloca esse fator em consideração, né? Parece que as elites ocidentais dentro de governos e também em ambientes ali acadêmicos parecem encarar a guerra como uma disputa de ideologias, né? Uma oportunidade de fazer uma engenharia ideológica e não se atentar a todo custo real e na prática, né? Acho que o maior argumento contra essa imposição de mudança de regime à força, claro, impossível não remeter ao desastre que foi o Iraque, principalmente com guerras civis sangrentas, conflitos sectários, caos institucional generalizado depois da queda de Saddam Hussein, e do Afeganistão de 2001 a 2021, 20 anos depois, o próprio Talibã, que havia sido deposto na largada, voltando e tomando de assalto novamente o país. Então, esse talvez seja o maior, recado claro, flagrante que a história deixou para evitar uma invasão prolongada nesses territórios onde esse modelo de uma democracia liberal ocidental simplesmente não cria raízes, é incompatível com o DNA desses territórios. Mas, enfim, são muitos outros contornos aqui.